Não? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Paz e bem. Paz e bem. Junto com as intenções que cada um traz em seu coração, nós queremos rezar também pela alma do Papa Francisco, pela saúde de Nilza, Bento, Creide e Lídia. E oração por John Auras, pela alma de Valdomiro Raimundo, pela saúde de Antônio Januário, Maria Ulice e Creuza dos Santos. Pelos aniversariantes do mês de abril, pela alma de Stanislaus, 23 anos de falecimento, e Cassimiro, 36 anos. Missa da sexta-feira da 8ª de Páscoa. A celebração da Eucaristia é sempre um encontro com Jesus ressuscitado. Aquele Jesus que durante o ministério público se deixou conhecer, sentado ao redor de uma mesa. Agora se deixa se encontrar ao redor de uma mesa. Vida convivida, vida doada, vida repartida. Eterna é a misericórdia do Senhor, que nos liberta e salva com seu amor, por meio da doação de sua vida no alto da cruz, na firme esperança de ressurreição. Celebremos com fé, piedade e alegria. Continuemos com por sua morte, amor divino, Filho, sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem o homem fez se descobrir. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. O Senhor conduziu o seu povo na esperança e o mar cobriu seus inimigos. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos para celebrarmos esta Eucaristia. Desde já agradecemos a Selma e Luiz, que abriram as portas da sua casa para nos acolher nesta noite, celebrando o Cristo ressuscitado. Ainda estamos no dia da Páscoa. A igreja, por 8 dias, celebra como um único grande dia a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa alegria que aqui estamos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor do Cristo ressuscitado, reconheçamos diante dele as vezes em que falhamos em ser testemunhas da sua ressurreição, da alegria, da esperança, do amor, e acabamos, por vezes, nos desviando, nos fechando, mas confiantes em sua misericórdia, vamos pedir perdão para bem celebrarmos estes santos mistérios. Para perdoar, não para
Deus Todo-Poderoso, no amor, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Apresentemos ao Senhor as nossas intenções, aquelas que foram lidas, aquelas que cada um traz no coração nesta noite. De modo particular, rezamos o descanso eterno do Santo Padre, o Papa Francisco, e também rezamos pela Igreja nestes dias, também já rezando para que o Espírito conduza a eleição do novo Pontífice. Também que o Senhor renove as suas bênçãos, estilar esta casa, esta família. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, que nos destes o sacramento da Páscoa para reconciliar a humanidade na aliança convosco, concedei-nos realizar na vida o que na liturgia proclamamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o Paráclito foi curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João. Os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e o interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem ao enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vos crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação,
pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite.
Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar um instante, brevemente meditarmos a palavra de Deus neste dia que o Senhor fez para nós e que estamos celebrando a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvimos o Evangelho que nos narra esta terceira aparição de Jesus, segundo o Evangelho de João. O texto diz que os apóstolos, 7 deles, estavam à beira do mar de Tiberíades e voltaram a pescar. Mas lembram que Jesus tinha dito a Pedro que ele seria pescador de homens. Mas ele voltou a pescar peixe. Isso indica algo. Nós podemos observar nos evangelhos que mesmo diante da ressurreição de Jesus, os apóstolos demoram a crer, a compreender um pouco daquilo que estava acontecendo. Porque a ressurreição de Jesus era algo novo. E além das expectativas que eles tinham no coração, eles tinham a expectativa de um Messias, Jesus, que iria libertar Israel, iria mostrar sua força, mas ele morreu na cruz. Suas esperanças frustraram-se. Jesus ressuscita dos mortos, algo que eles nem sequer esperavam, e algo novo está acontecendo. Eles demoram para compreender. O Evangelho mostra isso. Mesmo diante da ressurreição de Jesus, às vezes o risco de querer voltar para trás, de querer voltar à vida velha, de desanimar, de cansar. É isso que o Evangelho indica, ao mesmo tempo em que eles não pescam nada naquela noite. Ou seja, mesmo diante da ressurreição de Jesus, às vezes a gente pode ter a impressão na nossa vida que não estamos pescando nada, que as coisas não estão acontecendo, que a realidade humana. Mas Jesus aparece do outro lado da margem e não na barca. A barca simboliza a igreja. Jesus na margem já é um símbolo também do Senhor que está na glória. De lá ele lança uma palavra, lança as redes. Em outro lugar ele tinha dito: lançai as redes para as águas mais profundas. Não pescaram nada, estavam cansados, talvez com fome. Não deixe de lançar a rede. Essa palavra de esperança, para nos ajudar a não desanimar, nos ajudar a não querer voltar para trás e parar na nossa vida diante das dificuldades, mas ir adiante. Essa palavra do Senhor. Eles lançam a rede, e realiza-se ali uma pesca que eles também não esperavam. Depois compreendem que o Senhor está ali presente, no mistério.
E é esse Senhor que os convida: vinde comer. Vinde comer. Como não pensar na Eucaristia, né? Quando chegaram lá, o pão que o Senhor distribui. Nós também estamos na barca de Pedro, a igreja, navegando o mar da vida. Jesus já chegou na outra margem, mas é como se nós pudéssemos, através da liturgia, experimentar um pouco desta margem do paraíso, onde podemos nos alimentar com o alimento que Ele nos dá. O pão, a Eucaristia, o peixe que representa o próprio Cristo. Nos alimentar dele para renovar a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor e nós continuarmos lançando redes. Os nossos trabalhos, os nossos afazeres, a nossa vida, cheio de esperança porque o Senhor está conosco. E a gente vê que depois os discípulos vão de fato fazer isso. Já a primeira leitura nos mostra, né? A igreja nascente, os apóstolos pregando, mesmo diante da perseguição, foram presos. Poderiam estar tristes, né? Poxa, Jesus ressuscitou, né? Nós estamos anunciando o seu nome e estamos sendo perseguidos, estamos presos, fomos presos. Mas nada abate os discípulos. E mesmo ali diante daqueles homens que queriam, né, de fato, a sua prisão e a sua morte, testemunham Jesus ressuscitado. Ele é aquele que nos traz salvação, sentido pleno de vida. Não há outro nome pelo qual nos vem a salvação. Em Jesus se expressa totalmente a salvação e não em outro nome. E aqui não é só o nome, as letras, mas o sentido do nome, que o nome de Jesus significa Deus salva. A vida de Jesus salva. Na vida de Jesus nós aprendemos o que é a salvação. É a vida no amor, na entrega, no bem, na partilha, na misericórdia, no perdão. Tudo isso salva. Dizer que é o nome de Jesus que salva é dizer que esta vida é que nos salva. E quem não conhece o nome de Jesus? Está perdido? Como que vai se salvar se não conhece o nome de Jesus e a salvação vem no nome de Jesus? E agora? Isso é uma pergunta, né? As pessoas fazem. Uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, está perdida? Lembra um texto do Evangelho que Jesus diz: vinde benditos do meu Pai, porque tive fome, me destes de comer, tive sede. Mas quando foi que fizemos algo em teu nome? Toda vez que fizeste a um dos pequenos. Quem vive o bem, o amor, o perdão, a misericórdia, mesmo que não tenha tido a graça de conhecer Jesus, ele está em Jesus, ele está no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é Deus salva. E se ele é capaz de amar, de perdoar, ele está vivendo aquilo que é a salvação, que é comunhão. Então Jesus está agindo ali misteriosamente. O seu nome está ali presente também. Que bom que temos a graça de conhecer esse nome. E conhecer esse nome é conhecer a vida de Jesus. Que a gente possa, no seu nome, na sua vida, experimentar, né, a alegria da salvação, porque ele ressuscitou. E com a mesma fé dos discípulos, mesmo diante das contrariedades, dificuldades, né, anunciar com a vida o Cristo ressuscitado, né, na alegria, na esperança, no perdão, na misericórdia, no amor, viver a salvação que o Senhor nos trouxe. Já aqui, a salvação começa aqui, na esperança da vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confiantes neste Deus, que é misericórdia, vamos elevar a Ele nossas preces, e a cada prece vamos rezar juntos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Para que a Igreja anuncie com coragem a verdade de que não há salvação em outro nome. Além do nome de Jesus ressuscitado, nós os pedimos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Para que a nossa comunidade missionária se comporte como verdadeira comunidade discípula, reconhecendo no próximo pobre e faminto, doente e idoso, nós os pedimos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Para que ressoe no coração e nos lábios de todas as autoridades políticas
civis e religiosas, o chamado proferido pelos lábios santos de Jesus, vinde comer, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Por todos nós aqui reunidos, para que assim como Pedro escutou a palavra do discípulo amado, é o Senhor, que ninguém permaneça prisioneiro nos próprios erros, nós os pedimos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Cada um instante de silêncio, coloque a sua prece presente ao Senhor. Acolhei, ó Pai, todas estas preces que sobem até vós do nosso coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor de bondade, aperfeiçoai em nós o sublime intercâmbio, simbolizado pelas oferendas pascais, para que passemos dos afetos terrenos aos desejos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nesta noite, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte, e ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito
verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o nosso Bispo José Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Teresinha e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Com amor e confiança, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus,
com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Vinde comer, disse o Senhor aos seus discípulos. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Amém.
nós os pedimos, Senhor, guardai em vosso constante amor os que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, se alegrem com a sua ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma palavra, aviso. A missa do próximo mês vai ser na casa da Neuza e o Zelito, na João Batista Chiarella. Então, a maioria do povo já conhece, né? E tem algum aniversariante aqui? Hoje, desse mês? Ah, tem um aqui. Então, aí podemos cantar o parabéns para o aniversariante? Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Fez aniversariante, se chama Neuza. Neuza. Então, foi a missa no mês passado, foi na casa dela. Na sexta-feira, no domingo o marido dela foi para o hospital e no sábado morreu. Então está fazendo um mês, o marido dela faleceu também. A gente, né, põe em Deus pedindo a intercessão da Virgem Santíssima, o dom da sua vida, né, do descanso eterno do esposo. Também pedimos a intercessão de Nossa Senhora, a Dona Selma e Luiz, né, isso por nos ter acolhido no dia de hoje. Que o Senhor abençoe e sempre conduza. Pedimos a intercessão de Maria Santíssima por cada um de nós em nosso caminho, que possamos sempre nos alimentar do Cristo, para sermos, né, canais de esperança, né, e irmos em frente, né, caminharmos em frente com o Senhor. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, tenham todos uma boa noite e de em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria.